Primeiramente, eu queria dizer o quanto eu tô grata de estar aqui hoje. Deus, Ele faz umas coisas que a gente não entende, porque eu nunca na minha vida imaginei pregar para a igreja. Eu não gostava de pegar no microfone, eu era muito tímida. Então, Deus, Ele faz umas coisas que a gente não entende. E queria agradecer ao meu pai e ao meu tio por confiarem em mim essa responsabilidade. Estou com o coração um pouco na mão, porque são muitos homens de Deus que vão estar passando por aqui. Mas o que eu tenho para falar hoje, na verdade, não é o que eu tenho, é o que Deus tem. Que você possa estar com seu coração sensível para o que Deus quer falar com você nessa noite. Porque Ele também falou muito comigo enquanto eu preparava a mensagem. Deus ministrou muito ao meu coração. Então vamos lá. Para quem quiser já ir abrindo, abre aí em João 14, 27. Enquanto vocês estão abrindo, eu vou te falar em que contexto essa palavra surgiu no meu coração. Em dezembro, eu estava com uns jovens de uma igreja que não é daqui, e eu escutei a seguinte frase. Eu escutei a frase de que a paz é uma promessa. E eu achei muito linda, porque a gente fala muito sobre paz, né? E eu, nossa, que bonito, realmente a paz é uma promessa. Uma hora as dificuldades vão passar, porque as dificuldades passam, e tudo vai ficar bem. E eu achei lindo, pensei nesse contexto de que uma hora as dificuldades passam, uma hora a alegria vem, uma hora tudo fica bem. E aí eu me esqueci dessa frase. E aí na semana, para quem não sabe, meu avô faleceu no dia 22 de dezembro de 2020. E na semana que meu avô faleceu, aconteceram várias coisas. Enquanto eu estava me arrumando, me preparando para o velório do meu avô, eu estava muito triste. Eu estava chorando. E aí Deus me trouxe à memória essa frase, de que a paz é uma promessa. E Deus falou comigo, Andressa, a paz é uma promessa também em meio ao caos. A paz é uma promessa também em meio à dor. E ali, Deus acalmou meu coração. E quando eu soube que eu ia pregar, até perguntei para o meu pai, pai, tem algum tema? Ele falou, é livre. E Deus falou ao meu coração que era isso que eu tinha que ministrar para vocês essa noite. Nós temos a paz de Deus e a promessa de Deus, que a paz é uma promessa, porque um dia Jesus vai vir, nós vamos morar com Ele na eternidade, e lá não vai ter dor, lá não vai ter choro. Então a paz é uma promessa, porque quem aceitar Jesus como Senhor e Salvador vai para o céu e vai viver uma eternidade de paz. Só que tem outra paz que Deus quer dar para a gente, que é a paz em meio às dificuldades. E aí eu não vou vir aqui pregar para vocês e nem falar para vocês que nesse ano de 2021, vocês não vão passar por problemas, que o ano vai ser de paz e tranquilidade, que ninguém vai passar por problemas. Não é sobre isso que eu vou pregar, porque se eu fosse falar sobre isso, estaria pregando uma heresia. Nós estamos num mundo onde há o pecado, e se há o pecado, há sofrimento, porque isso é a consequência do pecado. E enquanto nós não formos para o céu morar com Jesus, nós vamos sofrer as consequências desse pecado. Então nós vamos enfrentar dor, choro, sofrimento e passar por dificuldades. Porque é muito fácil, gente, sentir paz quando nós estamos lá na praia, olhando para o mar e vendo o pôr do sol e ouvindo o som das águas, das ondas. A gente até fala, né? Nossa, olha que paz. Nossa, eu vejo Deus nesse mar. Eu vejo Deus nesse pôr do sol. Eu consigo sentir Deus. Mas e aí o que Deus quer perguntar para você hoje é: o quanto você consegue ver Deus e descansar em Deus e ter paz em Deus quando você está passando por alguma dificuldade? O quanto é difícil sentir paz em Deus quando o luto vem, quando o desemprego vem, quando as dificuldades familiares aparecem, quando o seu casamento estremece. Você consegue sentir paz em Deus? É difícil,
mas não é impossível. E para a gente sentir essa paz em meio ao caos, porque no ano de 2021 eu e você passaremos por dificuldades, e isso significa que nós estamos vivos. Porque o dia que a gente não passar dificuldade, significa que a gente está lá no céu com Jesus. Então esse ano nós vamos passar por dificuldades. Mas o que Deus quer falar com você é: você vai passar descansando. Tenha a promessa de que você pode passar pelas dificuldades em paz. Significa que não vai doer? Significa que você não vai chorar? Significa que você não vai ficar triste? Não. Porque situações causam em nós sentimentos. Lembranças causam em nós sentimentos, isso é normal. Mas é como uma cicatriz. Você olha para aquela cicatriz, você vê que ela está ali. Você lembra o que aconteceu. Você pode até ficar triste, porque pode ter sido uma situação difícil que te causou aquela cicatriz, mas não vai te causar dor. Aquela cicatriz já não vai parar mais o seu caminho, não vai dificultar mais o seu caminho como antes. Essa é a paz de Deus. Eu creio que Deus tem muitas coisas boas para nós nesse novo ano. Muita gente vai realizar sonhos, vai conquistar coisas. Mas quando a dificuldade chegar, Deus quer que você se mantenha em pé. E lá em João 14:27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Vou ler mais uma vez. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. E aí essas duas pazes que Deus nos dá, a paz de viver com Ele na eternidade, que essa paz o mundo não pode dar, a sua família não pode dar, o seu emprego não pode dar, dinheiro não pode dar, somente Deus pode dar essa paz, que é a paz da promessa de uma eternidade com Ele, sem dor e sem sofrimento. É uma eternidade que não é passageira, porque a paz que o mundo dá é passageira. E a outra paz é essa paz de a gente conseguir ficar em paz, mesmo em meio às dificuldades. E somente os filhos de Deus podem experimentar essa paz. Porque para a gente experimentar essa paz, nós temos que ter determinados comportamentos. A gente não pode ficar esperando a paz cair do céu sem ter atitudes. E aí a gente não entende, né? Porque algumas pessoas passam por dificuldades, perdem filhos, perdem tantas pessoas da família e continuam em pé, continuam sorrindo. E aí você se pergunta, o que acontece com essa pessoa? Por que ela está bem? Por que ela está sorrindo? Como ela consegue? É a paz de Deus. Ela sente saudade se ela perder um filho. Ela deve chorar, mas a paz de Deus mantém ela em pé. E o que precisamos fazer então para encontrar essa paz de Deus em meio às dificuldades? A primeira coisa é confiar em Deus. Se você confia em Deus, você tem segurança para entregar a sua vida e os seus problemas a Ele. E quando você faz isso, Deus te dá paz. Eu tenho 2 exemplos para você entender muito bem o que eu estou falando. Uma mãe não deixa um filho com alguém que ela não confia. Uma mãe só deixa um filho com uma pessoa que ela confia, porque ela sabe que se ela deixar com aquela pessoa, ela vai poder ficar em paz para fazer as coisas dela. Segundo exemplo, um dono de uma empresa. Vamos supor que ele vai viajar. Só que acontece um problema muito sério dentro da empresa. Ele vai dar aquele problema para alguém resolver. E essa pessoa vai ser alguém que ele confia, para que ele possa ficar em paz. E talvez você tenha alguém com quem deixar o seu filho que você fique em paz.
Talvez você tenha algo muito valioso que você sabe que se você precisar deixar com alguém, você sabe qual é essa pessoa, porque você vai ficar em paz. Mas você não consegue deixar os seus problemas nas mãos de Deus. Você confia em deixar as coisas nas mãos de pessoas que são falhas, que erram, mas você não confia em entregar totalmente a sua vida para Deus, que é perfeito, que não erra, que não faz nada errado. Você não confia em entregar os seus problemas a Deus, que é o único que sabe da sua vida de cor, que é o único que sabe do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Se nós confiássemos mais em Deus, a nossa vida seria mais fácil, porque o fardo seria mais leve. Talvez entra ano e sai ano e a sua vida não muda, e você sempre está questionando a Deus: Deus, por que entra ano, por que sai ano e minha vida não muda? Os problemas não mudam, as dificuldades não mudam, porque dentro da minha casa é sempre a mesma coisa, porque no meu emprego nada não muda. E Deus está falando para você: por que você não confia em mim? Por que você não entrega os seus problemas para mim? Por que você não aprende a descansar? E aqui está falando: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que acontece quando nós tomamos atitudes, quando nós estamos ansiosos, com raiva, bravos? Nós tomamos atitudes erradas, precipitadas. Por isso que às vezes seus problemas não se resolvem, porque ao invés de entregar a Deus, você está querendo resolver com as suas próprias mãos. E um problema que era pequeno fica enorme, vai se tornando uma bola de neve. Talvez você olhe o seu problema e veja ele tão grande, e há tantos anos aquele problema está lá, e você está carregando aquele problema, ao invés de entregar para a única pessoa que é maior do que seus problemas, que é Deus. Nós queremos resolver os problemas com as próprias mãos e não deixamos que Deus resolva. E o que acontece quando você entrega os seus problemas para Deus, a sua vida a Deus, as suas dificuldades para Deus? O fardo fica leve, porque aí você tira a sua responsabilidade de resolver um problema que você não tem que resolver e você dá para Deus. Quando você confia em Deus, você fica mais sensível para ouvir aquilo que Ele quer e que você faça. Então, para ter um ano diferente do que você já teve de todos os outros, Deus está falando: confia em mim, confia em Deus. Começa a confiar em Deus e você vai ver como sua vida vai mudar dentro da sua casa, como a sua vida vai mudar dentro do seu trabalho, como sua vida vai mudar na sua área sentimental. Começa a confiar em Deus, porque nós somos humanos, nós somos falhos, e quando nós queremos tomar o controle de tudo, não vai dar certo, porque nós achamos que sabemos o que é o melhor para a gente. Nós achamos que sabemos, mas o único que sabe do nosso futuro, o único que sabe dos seus dias contados é Deus. O único que pode resolver os seus problemas e te mostrar o caminho correto é Deus. Tem gente que está carregando o problema há anos e culpa a Deus porque Deus não resolve, mas você nunca entregou para Deus. Como que Deus vai resolver algo que você reluta em entregar para Ele? Para 2021 ser um ano diferente na minha e na sua vida, nós vamos ter que aprender a sair do controle. E é difícil, porque às vezes entregar coisas a Deus, quando nós entregamos as coisas para Deus, as coisas vão ser feitas no tempo dele. E não é novidade que a gente vive num mundo imediatista. Então a gente acha que nós resolvemos que se a gente resolver os nossos próprios problemas, os nossos problemas vão ser resolvidos rápido.
E aí você fica com esse fardo de que eu tenho que resolver, eu tenho que criar uma estratégia para resolver os meus problemas. E você nunca está em paz, porque você tem que resolver tudo. Você nunca está em paz, porque você está carregando um fardo que não é seu. Você não tem que resolver tudo. Você não tem que carregar o mundo nas costas. Atitudes de pessoas que estão do seu lado não precisa ser um fardo para você. Você precisa entregar a Deus, porque Deus sabe como tratar o seu coração. Deus sabe como tratar o coração das pessoas que você ama. Você tem que só entregar e descansar. Há quanto tempo a caminhada está pesada? Porque você não confia em Deus. Nós viemos de um ano muito complicado. O ano de 2020 foi um ano complicado. Foi um ano muito bom para muita gente cresceu, se desenvolveu. Mas se a gente tem um mínimo de empatia, nós vamos concordar que foi um ano difícil. E quem não conseguiu confiar em Deus nesse tempo, como que fez? Porque foi tudo uma incerteza. Quem trabalha em empresa foi uma incerteza. Quem trabalha por conta foi uma incerteza. Tudo foi uma incerteza. Nós precisamos confiar. Confiando, a gente tem segurança. Confiando, a gente entrega as coisas na mão de Deus. E quando nós entregamos as coisas nas mãos de Deus, um peso sai das nossas costas. Quando você entrega as coisas nas mãos de Deus, Deus vai te dando clareza de como você tem que resolver as coisas. Uma pessoa que não confia em Deus nunca vai experimentar a paz que excede todo entendimento. Porque ela nunca vai conseguir se entregar por completo. A segunda coisa que nós temos que fazer é deixar no passado coisas que são do passado. Mágoas, falta de perdão, traumas, decepções, erros. Talvez a sua vida não é leve, porque você vem carregando coisas há muito tempo, que você já tinha que ter deixado aos pés da cruz há muito tempo. Traumas, decepções, falta de perdão, erros, dores, angústias, rancores, coisas que aconteceu lá atrás. Quando você não se livra disso, isso afeta o seu presente, isso afeta o seu futuro. Por que você vê tanta gente amargurada, rancorosa, tanta gente difícil de lidar, tantas pessoas que não conseguem confiar nas outras? Foi porque certamente algo aconteceu no passado dela, certamente alguma coisa aconteceu com ela que ela não consegue se livrar. E aí a caminhada se torna pesada porque você vive uma pessoa rancorosa. Você vira uma pessoa triste, uma pessoa que não consegue confiar em ninguém. Deus está falando para você. Você quer ter um ano diferente, então deixa no passado coisas que você já deveria ter deixado no passado há muito tempo. E aí, eu vou falar de uma forma figurada agora. Quem não deixa o passado, quem não deixa as coisas no passado, que são do passado, carrega uma mochila. E vamos supor que nessa mochila está tudo que ela vivenciou. Trauma, decepção, angústia, ódio, rancor, falta de perdão com ela e com ela mesma e com as outras pessoas. Tá tudo, ela está carregando aquela mochila muito pesada. E Deus quer dar paz. E sabe o que Deus está falando? Deus está do outro lado assim, ó, filho, entrega para mim essa mochila para que você consiga andar em paz. Filho, entrega para mim essas coisas aí que você está carregando nas suas costas do seu passado. Entrega para mim, para que você consiga caminhar com tranquilidade. Entrega para mim, para que essas coisas não venham interferir mais na sua vida. Entrega para mim.
Entrega, sabe por quê? Porque você vai conseguir caminhar melhor. Entrega essas dores para mim, porque você vai conseguir se relacionar com as pessoas de uma forma melhor. Entrega para mim. E aí você tá, não, Deus, eu não quero entregar. E você reluta em entregar. Você reluta em tirar todo esse peso do seu passado, das suas costas. E aí você se questiona por que as coisas na sua vida não mudam. Você se questiona por que você ainda carrega essa angústia, essa falta de perdão, essas coisas dentro de você. Mas é porque você nunca entregou, de forma figurada, a mochila para Deus. Porque você não entrega essas coisas pesadas para Deus, para poder caminhar com mais tranquilidade, com mais paz. Quando você não se liberta de coisas que você tem que se libertar, isso influencia na sua casa, dentro com a sua esposa, dentro da sua casa, dentro com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, influencia lá dentro da sua faculdade, influencia no seu trabalho, influencia aqui na igreja. Entra ano e sai ano e nada muda. Entra ano e sai ano, é as mesmas angústias, é as mesmas dores. Não adianta a gente querer um ano diferente se a gente não toma atitudes diferentes. Deus, Ele quer fazer muito por mim e por você, mas Deus, Ele quer que a gente se abra e tenha também atitudes para que Ele possa agir por meio da nossa vida. Está na hora de deixar no passado o que é do passado. Está na hora de perdoar. Quando a gente não perdoa, os únicos prejudicados, na maioria das vezes, somos nós mesmos. Porque a outra pessoa que você não perdoa está seguindo a vida. Agora você está levando aquele ódio, aquele rancor. Você está levando aquela dor dentro de você. E aí por causa dessa dor você não confia mais nas pessoas. Você não consegue se desenvolver. Não consegue crescer na igreja. Você precisa perdoar. Você precisa se perdoar dos seus erros. E aí sabe o que é incrível? É porque quando nós entendemos o perdão de Deus para com a gente entende que a gente tem que perdoar o nosso irmão. Porque se Deus, que é Deus, um ser perfeito, o Deus sobre todas as coisas, me perdoa e te perdoa, quem somos nós para não perdoar o nosso irmão? Quem somos nós para acharmos que somos melhores do que alguém para não perdoar? O perdão, a falta de perdão, causa feridas profundas. Você precisa perdoar, você precisa se perdoar. Deus, Ele é um Deus que faz nova todas as coisas. Mas para as coisas serem feitas novas, as velhas precisam ser deixadas para trás. Você precisa se levantar, erguer a sua cabeça e recomeçar, porque as coisas só vão ser diferentes quando você começar a agir de forma diferente. Coisas novas só vão vir para você quando você deixar coisas velhas no passado. Ergue a cabeça, levante. Até o luto tem hora para acabar. E luto não é só quando alguém morre, não. Às vezes é término de um relacionamento, de um casamento, a perca de um emprego. É quando você perde algo que era muito significativo para você. E aí você passa por um processo de luto. E o luto, ele tem 5 fases. E até o luto tem hora para acabar. Porque quando o luto dura muito, a pessoa ela precisa procurar ajuda de um profissional. Porque não é normal mais. E aí você está anos carregando essas dores dentro de você e achando que isso é normal. E querendo que Deus faça nova todas as coisas. E exigindo de Deus que o ano de 2021 seja um ano diferente. Mas você não quer ser diferente. Está na hora da gente levantar nossa cabeça e começar a ter comportamentos novos. Porque Deus deu uma capacidade para mim e para você de aprender e de fazer diferente.
E um exemplo disso, de uma pessoa que entendeu que o tempo de sofrimento acabou e era tempo de se reerguer e de deixar o que passou para trás, foi Davi. Lá em 2 Samuel 12, não precisam abrir, mas conta que Davi perdeu o filho dele. Ele teve um filho com Betseba, fruto de uma traição. E por conta desse pecado de Davi, o filho dele não ia sobreviver. E Deus mandou o profeta avisar Davi disso. Quando Davi soube, Davi ficou muito triste. Davi só chorava, jejuou e orou, e ele não comia nada. E foi assim e depois de uma semana, o filho dele faleceu. Davi, ele vivenciou aquele momento de dor. Ele orou, ele jejuou. Eu creio que ele sofreu porque ele não queria que o filho dele fosse, mas aquele era o momento dele sofrer. E na Bíblia fala que há tempo de todas as coisas. Mas quando avisaram Davi que o filho dele tinha morrido, na Bíblia diz que então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. E pediu comida e comeu logo que lhe foi servido. E aí, mais adiante, conta que os oficiais ficaram intrigados. Ué, por que, Davi? Quando seu filho estava vivo, você não comia, você agia daquela forma, e agora que ele morreu, você se levantou, tomou banho, comeu. E aí Davi respondeu assim: sim, enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca voltará para mim. E aí entendam o que eu estou falando. Eu não estou falando que a gente não pode chorar e vivenciar um luto, porque devemos. E em determinado momento isso é saudável. O que eu quero mostrar aqui é que Davi entendeu o tempo de chorar. E Davi entendeu o tempo de se levantar. Davi entendeu que tinha acabado, que o filho dele não poderia voltar, que o que tinha ficado no passado ficou no passado, e que agora ele tinha que se reerguer, que agora ele tinha que comer, ele tinha que adorar o Senhor. E na Bíblia conta que ele foi consolar a sua mulher, se deitou com ela e veio Salomão, porque a vida continua. Apesar das dores, apesar das dificuldades, a vida continua. Davi, eu tenho certeza que ele estava sofrendo. Mas essa é a paz de Deus que o mundo não pode nos oferecer. Essa é a paz de Deus que excede todo entendimento. É a paz em meio às dificuldades. E isso, de deixar o que é do passado no passado, é algo muito sério. Nós não temos noção do quanto carregar coisas do passado pode interferir na nossa vida, pode travar coisas na nossa vida. Deus, Ele quer fazer de você, fazer da sua vida nova todas as coisas, mas Deus está falando para você: filho, entrega esse peso que você está carregando. Filho, eu só posso te dar paz, eu só posso tornar o caminho mais leve se você entregar para mim esse peso, se você entregar para mim a mochila. Filho, eu quero te dar paz. Filho, eu quero tornar o caminho mais leve. Filho, eu quero fazer você descansar. Então entrega. Perdoe. Deixa mágoas no passado, traumas no passado. Se precisar de ajuda, busque ajuda, mas deixe para que você possa experimentar a paz que excede todo entendimento. Significa que não vai
te deixar triste quando você lembrar? Não, lembra o que eu falei? Situações causam em nós sentimentos, lembranças causam em nós sentimentos. Você pode até lembrar, e você vai lembrar. Você pode ficar triste, mas não vai te paralisar. Você pode até lembrar, mas não vai influenciar no seu comportamento dentro da sua casa. Você pode até lembrar, mas isso não vai te travar. Você pode até lembrar, mas isso não vai mais te derrubar. Porque você vai encontrar em Deus o seu sustento e a paz para caminhar. Você vai lembrar, mas não vai doer, não vai te ferir. Porque aquela mochila não vai ser mais sua, porque aquele fardo não vai ser mais seu. Então vocês estão entendendo? Esse ano, Deus, Ele quer que seja um ano diferente para mim e para você. Ele vai fazer muitas coisas na minha e na sua vida. Mas quando a dificuldade chegar, Deus, Ele quer que encontremos nele a paz e a segurança. Porque quando nós encontramos em Deus a paz em meio às dificuldades, nós estamos falando para Deus: Deus, eu confio no Senhor. Deus, eu aprendi a descansar. Deus, eu encontrei em você o meu sustento. E a terceira coisa é orar. A oração, ela é a nossa ligação direta com Deus. É por meio dela que podemos pedir a paz, e é nela que encontramos a paz. É por meio da oração que nós podemos pedir para que Ele nos dê paz, e é nela que encontramos a paz. Não há outra forma. Não dá para a gente mandar um WhatsApp para Deus e falar: Deus, está difícil aqui na terra, me dá paz agora. E aí Deus vai aparecer lá os 2 risquinhos azul, e naquele momento vai vir uma paz sobre você. Não tem. A nossa ligação direta com Deus, a nossa forma de nos comunicarmos com Deus é pela oração. E ainda bem por isso, porque celular, WhatsApp, ligação, a gente precisa do quê para conseguir se comunicar? Sinal. Se não tem sinal, a gente não fala com ninguém. Só que oração não. A oração, ela nunca falha, ela nunca perde sinal. Não importa onde você esteja, nunca vai ter interferência. Você vai ter sempre acesso livre a Deus. Nós precisamos entregar a Deus, as nossas coisas a Deus em oração, porque aí Ele nos dá paz. E lá, em Filipenses 4, do 6 ao 7, diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam, e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Outra versão diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. É por meio da oração. Você não pode viver com as suas dificuldades e achando que Deus tem que te ver. Mas você tem visto Deus? Porque Deus tem que ir até você. Deus tem que resolver os nossos problemas. Mas nós não vamos até a Deus. Deus tem que nos dar a paz. Deus tem que nos dar tranquilidade. Deus tem que mudar a nossa vida. Mas o que você tem dado a Deus?
Deus tem que te dar tantas coisas, mas você não dá 5 minutos do seu dia para Deus. Deus tem que olhar para você, mas você nem conversa com Ele. É por meio da oração que as coisas acontecem. Porque quando nós oramos, nós temos intimidade com Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, nós confiamos em Deus. Quando nós oramos, nós acessamos o coração de Deus. E quando nós acessamos o coração de Deus, nós sabemos que direção seguir. Quando nós oramos, nós deixamos as nossas angústias aos pés da cruz. Nós somos curados, nós somos transformados, nós somos restaurados. É na oração que nós deixamos as coisas do passado no passado. E um exemplo disso é Ana. Ana, ela queria muito um filho. Ana era casada com Eucana. E Eucana tinha Ana e Penina como esposa. Penina tinha filhos com Eucana, mas Ana não. E na Bíblia conta lá em 1 Samuel que eles sempre iam entregar sacrifícios a Deus. E Penina provocava muito Ana. Provocava tanto Ana que Ana não conseguia comer. E ela só chorava de tanta angústia que ela tinha em seu coração. Em 1 Samuel conta que Eucana chegou a questionar Ana se ele não valia para ela mais do que 10 filhos. Ana estava angustiada, Ana tinha um problema que ela não podia resolver. Por mais que ela quisesse, ela não podia resolver. E aí, a Bíblia conta que Ana foi para onde? Foi orar. E na Bíblia relata que Ana deixou ali suas angústias, que Ana orou. E depois, fala que Ana, depois da oração, ela se levantou, ela comeu. Você pode ver, está lá em 1 Samuel. 1 Samuel 1. Ela comeu e ela não estava mais tão triste. A Bíblia não fala que se Ana pediu paz. Ana queria um filho, Ana pediu um filho a Deus. O problema de Ana foi resolvido, Ana saiu de lá com Samuel em seu ventre? Não. Ana saberia se Deus lhe daria um filho e se sua oração seria atendida? Não. Mas Ana, quando saiu da oração, ela comeu e ela não estava tão triste, porque era um paz. E é o que fala aqui em Filipenses. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. E a paz que ninguém consegue entender, a paz que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Foi o que aconteceu com Ana. Quer ter uma vida diferente? Começa a orar mais. Porque quando nós oramos mais, nós temos mais intimidade com Deus. E quando nós temos mais intimidades com Deus, nós não agimos por impulso. Quando nós temos mais intimidades com Deus, nós sabemos a hora de falar e a hora de se calar. Quando nós temos intimidade com Deus, nós sabemos o caminho que nós temos que seguir. Quando nós temos intimidade com Deus, nós temos segurança e nós confiamos e temos paz. Significa que você nunca mais vai ter medo? Nunca mais vai ter problema? Não. Significa que quando o problema e o medo aparecer, você vai saber para onde correr. Dentro da sua casa, quando as coisas começarem a ficar difíceis, você vai saber que você não tem que retrucar. Você não tem que fazer as coisas pela sua própria mão. Você tem que orar. Porque aí quando você sair do seu quarto, você vai ter mais clareza do que você tem que fazer. E às vezes você não vai ter que fazer nada. Talvez você se sinta angustiado há tempos, sem paz. Talvez os anos tenham sido difíceis. Talvez o fardo esteja pesado demais para você. Mas há quanto tempo você não tem um momento de intimidade com Deus? E não é orar 5 minutos antes de dormir, não. Já deitado na cama.
É entrar no seu quarto, no seu banheiro, em qualquer lugar que você fique sozinho e que você crie e cultive uma intimidade com Ele. E Deus está falando com todo mundo aqui hoje, Deus está falando comigo, que para termos um ano diferente, nós precisamos ter intimidade com Ele. Você quer ter um ano diferente de todos que você já teve na sua vida? Então você precisa ter uma intimidade com Deus, que você nunca teve na sua vida. Entra no seu quarto, ora, sem ninguém. Ou vai para o banheiro, aonde você consiga ficar sozinho, mas faça. Nós queremos tanto que Deus gaste o tempo dele com a gente. Nós pedimos tantas coisas para Deus, mas nós não gastamos tempo com Ele. Nós queremos a paz, que é a paz da eternidade. Nós queremos que Deus ir para o céu e viver eternamente felizes, eternamente com Jesus, mas nós não conseguimos passar 5 minutos conversando com Ele. Mas queremos passar a eternidade com Ele. Nós damos prioridade para o que é prioridade. E aí talvez você fale, ai, minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo. Nós só damos prioridade para aquilo que é prioridade. E onde Deus entra como prioridade na sua vida? Porque às vezes você acorda mais cedo quando você precisa fazer algo muito importante. Ou você dorme mais tarde quando você tem algo muito importante para fazer. Mas você não acorda mais cedo nem dorme mais tarde para poder ter 1 hora, meia hora de intimidade, de secreto com Deus. É na oração que as nossas feridas são curadas. É na oração que nós conseguimos liberar perdão para o nosso irmão. É na oração que nós pegamos todo aquele fardo e deixamos aos pés de Jesus. E aí a gente se levanta sem aquilo nas nossas costas mais. É na oração. É na oração que nós confiamos. É na oração que nós somos curados de coisas do passado. É na oração. Quer um 2021 diferente? Ore mais. E aí você vai ver como a sua relação dentro da sua casa vai mudar. Você vai ver como no trabalho você vai mudar. Sabe por quê? Porque você vai estar lado a lado com Deus. E quando a gente anda muito com uma pessoa, a gente se parece com ela. Você quer se parecer com Jesus? Começa a ter mais intimidade com Ele. Começa aos poucos, se é muito difícil ficar 1 hora, 2 horas dentro do quarto. Vai começando, faça um propósito com Deus. Deus, hoje eu vou ficar 10 minutos. Na próxima semana 15 minutos. Depois 20. Mas faça, comece, dê o primeiro passo. Ah, Andressa, é difícil demais, eu não tenho força. A única coisa que Deus pede para você é o primeiro passo. Porque o segundo, o terceiro e o quarto, Ele vai te ajudar na caminhada. Mas Deus quer de você, Deus quer de mim, o primeiro passo. E o primeiro passo para termos essa paz que excede todo entendimento é isso. É confiar, é deixar no passado coisas do passado. É cultivar a nossa intimidade com Ele. Entra ano e sai ano, realmente as coisas continuam as mesmas. Entra ano e sai ano. E você não gastou nenhuma hora com Deus em oração. Mas aí nós começamos o ano cheio de expectativas. Ai, o que será que Deus vai fazer? O que será que Deus vai fazer na minha vida esse ano? E Deus está lá do outro lado. Será que Ele vai gastar tempo comigo esse ano? Eu tenho tantas coisas para fazer na vida dEle. Eu tenho tantas coisas para revelar para Ele. Será que Ele vai vir até mim para que eu mostre esse caminho para Ele? Para que eu dê a direção? Mas entra ano e sai ano. E a gente vai colocando Deus em segundo plano. A gente vai colocando a nossa intimidade com Deus em segundo plano. Aí nada muda, aí a gente não consegue confiar. E aí toda vez que aparece algum problema, a gente desmorona. Porque nós não estamos firmados na rocha. Porque nós não aprendemos a descansar.
Você quer que as dificuldades tenham um fim? Pelo menos essa que você está enfrentando há muito tempo. Porque as dificuldades ainda vão vir. Enquanto Jesus não voltar, nós vamos passar por dificuldades. Então nós temos que orar ao único que tem poder para mudar todas as coisas. É na oração que nós somos quebrados, moldados, restaurados. E a quarta coisa, já falamos aqui, mas é a paz por meio da salvação em Jesus. Essa paz ninguém pode te dar. Ninguém, nada, absolutamente nada e nem ninguém pode te dar a paz que é eterna. E isso tem que nos consolar. Quando a gente vê tanta coisa difícil acontecendo no mundo, o nosso consolo tem que ser que nós vamos passar uma eternidade de paz. Que o sofrimento vai acabar, que a dor vai acabar. E isso tem que ser conforto e consolo aos nossos corações. Tá difícil, tá? Mas o que é isso que nós estamos passando? O que é eternidade de paz? Aí eu vou dar um exemplo para ficar bem claro o que eu estou falando. A minha avó faleceu aos 74 anos, né? Ela enfrentou muitas dificuldades na vida dela. Muitas. E ela encontrou a paz em meio a muitas dificuldades também. Mas o que foi 74 anos de tudo que ela passou? A eternidade de paz que ela está encontrando agora com Jesus. E isso tem que ser o nosso conforto e o nosso consolo quando a gente liga a TV e só vê desgraça. Isso tem que ser o nosso conforto quando dentro da nossa casa a gente só passa por dificuldade. Que nós vamos viver uma eternidade de paz, e isso é promessa. Essa paz é uma promessa que mais nenhum outro Deus pode te oferecer, que mais nenhuma outras coisas podem te oferecer. É a eternidade de paz que Deus nos oferece. Mas para encontrar essa paz que é eterna, nós temos que ter determinados comportamentos aqui nessa terra. E que não é muito. Deus não pede muito de mim e de você, comparado à eternidade de felicidade que Ele vai nos dar. Se em toda a sua vida você passar 1 hora orando, não vai chegar perto da eternidade que Deus tem para te dar. A gente quer tanto de Deus. A gente começa o ano pedindo tanto para Deus, mas a gente não quer se dar para Deus. A gente não quer renunciar. E essa é a maior paz que Deus tem para nos dar. Talvez você precise aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E essa é a maior promessa que Ele tem para te oferecer, uma eternidade de paz. Talvez você precise se reconectar com Jesus. Talvez você venha à igreja, você faz o que você tem que fazer aqui na igreja, mas só você sabe o quanto você está distante de Deus. É hora de se reconectar com Jesus, de realinhar os laços, de criar novamente uma intimidade. Nós não somos nada. Mesmo assim, a gente não quer entregar as coisas que nós temos a Deus. Mas Deus que é tudo, dá tanto pra gente. O que esse ano de 2021 você se comprometeu a entregar a Deus? O que você falou para Deus? Deus, eu vou fazer diferente. Deus, Ele tem muito para te dar, mas Ele quer coisas de você também.
lá em Apocalipse 21:4. Se o pessoal do louvor quiser subir também, já pode subir. Diz assim: E ele enxugará dos olhos deles toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. As coisas velhas já se passaram. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, mas cremos que está próximo. Os sinais estão aí. Pode ser daqui a 1 minuto, 1 hora, pode ser esse ano. Então nós precisamos mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes, para que possamos desfrutar de uma eternidade de paz, que é promessa para mim e para você. Esse ano vai mudar, vai ser diferente para mim e para você, porque quando vier as dificuldades, nós não vamos naufragar, nós não vamos nos atemorizar, nós vamos descansar. Nós vamos entregar a Deus. E nós vamos estar mais sensível à voz dEle, para entender o que nós temos que fazer. Porque nós não podemos ver o futuro. E por não ver o futuro, nós ficamos apavorados quando um problema aparece. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do futuro. E Ele está falando para você: não se assuste. Vem para mim. Porque eu sei do seu futuro, eu sei como cuidar disso, eu sei como cuidar de você. Então, para esse ano de 2021 ser diferente, vai ter dificuldades, mas você vai passar pelas dificuldades diferente de todos os outros anos que você já passou. Você vai passar confiando. Você não vai ter mais as dores do passado, os traumas que vão ali te atemorizar, que vão te assustar. Você vai encontrar paz em meio à dor. A tudo isso que o passado te causou, você vai encontrar paz. E você vai aprender a ter intimidade com Deus. Feche os seus olhos. E eu quero que agora você pense o que você precisa restaurar. O que você precisa restaurar para poder sentir essa paz que há tempos você não sente? Será que você precisa restaurar a sua confiança em Deus? Será que você precisa ser curado de coisas do passado e deixar no passado o que é do passado? Será que você precisa gastar mais tempo em oração e em intimidade com Deus? Será que você precisa entregar a sua vida para Jesus? Ou restaurar os laços com Ele? Que essa noite venha ser uma noite de cura. Que essa noite as coisas do passado venham ficar no passado e venham cair por terra agora. Que agora você venha ser curada de traumas e de dores. Fala para Deus que está pesado. Fala para Deus que você quer que seja um ano diferente de todos os outros. Peça para Deus paz. Peça para Deus paz.